Meus irmãos, saudações de graça e paz. Pastor Sandro Fontoura, nós estamos aqui através do nosso canal mais uma vez trazendo uma palavra de reflexão nesta semana. E antes de nós estarmos lendo o texto que Deus já colocou no nosso coração, eu gostaria de convidá-lo a estar se inscrevendo no nosso canal, dando o seu like, acionando o sininho, para que nós possamos assim atingir o maior número de pessoas nessa tarefa de evangelização e nesse compromisso que temos de trazer Deus até os homens e de levar os homens até a Deus. Texto da palavra de Deus para o nosso coração nesse dia. Está aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13 e versículo de número 1 a seguir, que nos diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outro a 30. Queridos, eu gostaria de chamar-lhes a atenção para esse texto que ora acabamos de ler, que nos mostra o momento em que Jesus, ele estando à beira da praia, ele olhando para a multidão, ele resolve se comunicar com aqueles que ali estavam, usando uma linguagem de parábola. Ele diz o seguinte, que o semeador, ele saiu para semear. E logo após os versículos que nós acabamos de ler, quando a multidão se afasta e ele está sós com seus discípulos, ele diz que a semente da parábola é a palavra de Deus. Todavia, o semeador não aparece o seu nome. O semeador não tem título. O semeador, ele é anônimo. Infelizmente, nós temos que analisar o texto entendendo que, às vezes, nós queremos andar na direção de Deus. E andando na direção de Deus, a nossa intenção é que o nome dos homens apareçam, muito mais do que a própria palavra. Bem verdade é que Deus se faz usar de pessoas. Deus usa homens. Mas a Bíblia diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Deus não tem compromisso com homens, mas antes Deus tem compromisso com a sua palavra. É interessante que sempre nós queremos o tudo de Deus, mas oferecemos tão pouco para Ele. A Bíblia, ela nos mostra coisas muito interessantes, como: quem de nós não lutamos para ser alguém?
O ser humano, ele nasce, ele cresce, ele chega às conquistas da vida e quase sempre, como uma regra, não se contenta com tudo que tem, não se farta de nada, e esse ser humano, ele exige tudo de Deus, mas oferece tão pouco para o seu Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são, mas nós lutamos para ser. A Bíblia diz que Deus usa as coisas loucas deste mundo, mas nós lutamos para ser sábios. Diz a Bíblia que Deus usa as coisas fracas e nós lutamos para sermos fortes. A nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus, porque parece que nós lutamos contra a vontade de Deus e ao mesmo tempo temos o desejo de que Ele cumpra com a vontade do nosso coração. Você luta para ser, mas Deus usa as coisas que não são. Tu quer ser sábio, mas Deus usa as coisas loucas. Você quer ser forte, mas Deus usa a coisa fraca. E às vezes nós estamos nesta luta com Deus e queremos que Ele cumpra com os desejos que estão escondidos dentro do nosso coração. O que tem que se valorizar nesta parábola não é o semeador. Tem que se valorizar a semente. O semeador, ele não aparece. Não. O que tem que ser valorizado não é o nome dele, não é o sobrenome. O que está em pauta é a missão que esse semeador tem para cumprir. João Batista disse: convém que eu diminua para que ele cresça. Por que queremos aparecer tanto? Por que lutamos por isso? Não nos contentamos por ter o privilégio de servir ao Senhor. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, diante de tudo que temos enfrentado. Eu cheguei de viagem de Palmas, no Tocantins, desci no aeroporto do Guarulhos, fui até o aeroporto de Passo Fundo, fui atender uma agenda no interior do estado. Quando voltei em casa, não saí mais para viajar. Estamos praticamente 3 meses em casa. E questionando com a minha esposa, eu falei para ela: olha, ainda que hoje tudo se findasse, ainda que hoje nós tivéssemos que pagar com a nossa própria vida, mas quão grande privilégio Deus nos deu, de 27 para 28 anos, ter servido ao Senhor, conhecido pessoas, cidades, estados, países, ter pregado em grandes eventos, por que não dizer nos maiores eventos desta nação. Que privilégio maior terá o ser humano? Que privilégio o homem gostaria de ter, a não ser o privilégio de servir, de ser um alvo de Deus na terra, de Deus olhar para você e falar: eu te escolhi. Só que quem vai aparecer não é você, quem vai aparecer sou eu. O que importa é a semente que eu coloquei na palma das tuas mãos. E quando eu leio esta palavra, o meu coração se alegra. Por quê? Porque o semeador, ele vive um processo. Um processo. Diz a Bíblia que a semente dele cai na beira da estrada, cai na beira do caminho. Tem pessoas que lutam pelas coisas grandes, querem estar no andar de cima sempre.
estar nas primeiras cadeiras. Tem pessoas que querem o aplauso da multidão, querem os elogios, as homenagens, os tapinhas nas costas, mas não sabe o que é uma beira de estrada, não sabe o que é passar pela beira de um caminho. Eu me converti ao Senhor e tinha um cidadão, tudo que é bairro sempre tem um camarada meio doido. Tinha um homem chamado Derli, um cidadão que tocava na noite e que por programas de rádio se converteu, ou seja, teve um encontro com a palavra de Deus e ele me convidava para mim ir para lugares de chácaras, de fazendas, para orar por pessoas. E como eu saí do hospício, uma clínica psiquiátrica, e não era tratado como um homem com uma sã consciência, por tudo e por todos, eu ia com ele. E a gente evangelizava a pé, por beira de estrada. Pegava poeira. Até teve um fato inusitado, numa oportunidade que nós evangelizamos um povo numa região de fazenda. Quando nós víamos, se armou um grande temporal e nós ficamos na beira de uma avenida de eucaliptos. Aí quando vimos, vinha um carro, eu fui lá e me apresentei para o cara pedindo carona. O cidadão baixou o vidro do carro e falou assim: olha, eu tenho carona para um, para dois não dá, porque eu carnei um porco aí na fazenda e estou trazendo atrás do carro. Os bancos de trás estavam deitados. E eu olhei para o Derli, meu companheiro de estrada, de beira de caminho, e falei: olha, tem lugar só para um no carro, não tem para dois, mas eu não vou porque eu estou contigo. Aí ele olhou para mim e falou assim: já que tu não quer ir, eu tô indo. Eu vou pegar a carona e tu fica. E ele entrou no carro e foi embora. Eu fiquei na beira do caminho, na avenida de eucalipto. Só que esse cidadão trouxe ele e deixou na entrada da cidade. Eu saí naquele clima de chuva, de vento, para a estrada, encostou um carro, sem eu pedir carona. Falou: para onde é que tu vai? Eu falei: eu moro no bairro Getúlio Vargas. E esse cidadão falou assim: então eu vou te dar uma carona porque eu estou indo para aquela região. E ele não me deixou do lado de fora da cidade, ele me deixou na frente da minha casa. Quando eu estou tomando um banho, o Derli bate na porta para avisar minha mãe, dizendo o seguinte: olha, nós saímos a evangelizar lá na fazenda lá, e o tempo estava armado, eu peguei uma carona e vim na frente. O seu filho deve estar chegando logo aí, daqui a pouco. Aí eu gritei do banheiro que já estava em casa. E ele falou lá da porta, dando um grito: tu vieste arrebatado? Não, é que Deus providenciou uma carona melhor para mim. Mas eu sei o que é beira de estrada. Pregar para 4, 5 pessoas em fazenda, em chácara. Mas também sei o que é pregar em estádio de futebol para 30, 40 mil pessoas. E nada me atinge. Se pregar para uma multidão, tranquilo, mas se pregar para uma meia dúzia de pessoas também está tudo tranquilo. Os semeadores lutam pelo seu nome, não valorizam a semente, não querem beira de estrada. Mas Jesus falou sobre o processo do semeador. Ele passa também pelo meio das pedras. Hoje nós temos uma geração que não aceita as pedras. Meu filho estava falando, eu entrei na rede social e dei uma resposta para um cidadão lá que estava querendo bater no senhor, estava falando mal do senhor. Eu achei interessante o meu filho me defendendo, mas qual é o valor disso? Se vem pedra, deixa vir. Fizeram isso com os profetas. Fizeram isso com aqueles que defenderam o reino. O ruim das pedradas é quando elas vêm e nós não vimos os céus abertos. Diz a Bíblia que a pedra batia em Estevão e ele com a sua boca aberta dizia: eu vejo os céus abertos e o Filho de Deus em pé à direita do Pai. Enquanto estão jogando pedra e o céu está aberto, tenha paz no teu coração, amigo.
Você está cumprindo uma missão. E Jesus, ele mostra o caminho do semeador. É beira de estrada, é pedra, é espinho. E diz a Bíblia que no momento que ele chega nos espinhos, a semente que cai, ela fica sufocada. Sufocada. Às vezes você tem vontade de gritar, mas não pode. Você quer falar, mas ninguém quer ouvir a tua voz. Porque você está sufocado. É o processo de um semeador. E às vezes nós gostaríamos que o mundo todo ouvisse a nossa voz. Vimos agora essa semana o abuso de autoridade nos Estados Unidos. Um policial mata um homem negro, George Floyd, num abuso de autoridade. E aquele homem morre. E por várias vezes ele menciona dizendo: eu estou sem ar, eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Sufocado. George Floyd é a representação de milhões e milhões de pessoas que estão morrendo pelo abuso de autoridade de pessoas que deixaram o amor de Deus de lado. Pessoas que deixaram de ser mais humanas, deixaram de perdoar, de olhar o seu semelhante como se estivesse olhando para si mesmo. O grito de George Floyd não chegou aos ouvidos daquele policial que estava ajoelhado em cima dele. Mas quem sabe, o grito daquele homem tocou o coração de Deus lá no céu. Por que não crer? Por que não acreditar que aquele homem tivesse a oportunidade de ouvir a palavra e ter saído daquele lugar para os braços de Deus? Por que não crer? Morreu sufocado. Seu grito foi abafado pelo joelho de um policial cheio de abuso de autoridade. Muitas pessoas queriam gritar, mas não podem. Mas nós somos semeadores. Nós temos que viver o processo. Semeador, o que tem valor nele é a semente. O nome dele pode não aparecer. Ele tem que viver o processo da beira da estrada. Ele tem que viver o processo das pedras, dos espinhos. Mas Jesus, ele mostra algo tão excelente, que o semeador, ele também vai chegar numa boa terra. E no momento que ele chegar nessa boa terra, essa terra vai produzir 100, vai produzir 60, vai produzir 30, será uma grande colheita. O salmista disse o seguinte: aqueles que levam a preciosa semente voltarão com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas no processo do semeador que o salmista fala, ele diz que ele vai levar a semente andando e chorando. Se você está vivendo esse processo de beira da estrada, dê glória a Deus. Está passando pelas pedras, dê glória a Deus. Está passando pelos espinhos, dê glória a Deus. Porque daqui a pouco vamos chegar numa boa terra. Deus tem uma boa terra preparada para todos nós. Lembre-se disso. A semente é o maior valor na vida de um homem. Quando a palavra de Deus chega na nossa casa, ela produz mudança. Quando a palavra vem em nós e ela encontra lugar nos nossos corações e produz mudança. E através desta palavra, nós damos crédito para aquilo que Deus pode fazer. Pode ter certeza, nós teremos esperança, nossa fé não será abalada e nós iremos na direção correta.
A boa terra está aí. Nós sairemos desse momento difícil que estamos enfrentando para uma grande colheita, porque Deus tem uma boa terra preparada para todos nós. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, que o Senhor lembre-se dos teus filhos e guarde isso. Deus nos dará saúde, Deus estará protegendo a nossa casa para que nós tenhamos condições de ver os filhos dos nossos filhos sendo abençoados. Um grande abraço, até a próxima oportunidade que por aqui estaremos, em nome de Jesus de Nazaré.